pessoal, tudo bem? Vamos concluir aqui então esta nova série que fizemos sobre a doutrina do inferno de fogo, né? Se ela é bíblica ou não. Vamos falar aqui especificamente da parábola do rico e do Lázaro. Será que Jesus ali estava tentando ensinar que existe sofrimento em algum lugar após a morte? Que existe realmente um inferno onde as pessoas pagam pelos seus erros? É isso que nós vamos analisar aqui, tá bom? Como podem notar, nós usamos aqui traduções diferentes da Bíblia, sempre com o objetivo de mostrar que as testemunhas de Jeová ensinam a verdade da Bíblia, as verdades da Bíblia, de modo muito claro, em qualquer tradução. Não precisa ser especificamente a tradução, né, produzida pelas testemunhas de Jeová, como no caso da tradução Novo Mundo, tá? Então nós temos aqui, dá para ver na página inteira aí, o relato de Lucas, né, capítulo 16, e especificamente aqui a partir do versículo 19, que está aqui no finalzinho, ó, aqui nessa ponta, né? É onde começa a parábola de Jesus. E ela termina aqui, ó, tá bom? Deixa eu aumentar a tela aqui um pouquinho para melhorar a nossa visualização. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo. Isso agora ficou melhor, né? Fica melhor para a gente enxergar. Então, o que eu quero destacar para vocês aqui, ó? Perceba que no versículo 23, no meio da narrativa de Jesus Cristo, nós temos aqui a palavra Hades, né? A palavra Hades. Muitas Bíblias está aqui a palavra inferno, que em si não está errado, né? Já que a palavra inferno, nós mostramos para vocês desde o início dos primeiros vídeos, significa lugar inferior, né? Apenas isso, tá? Aí aqui em cima aparece que no Hades ele estava sendo atormentado. Então nós temos aqui um problema para ser resolvido. Se você entender que o Hades é um lugar onde as pessoas que morrem sem o favor de Deus são atormentadas, você vai ter um problemão do tamanho do universo para resolver. Por isso nós vamos mostrar para vocês que Jesus aqui estava apenas fazendo uma ilustração e não tentando provar o contrário do que a Bíblia realmente ensina. Conforme nós mostramos para vocês, no vídeo número 4, o Hades, ele equivale a Seol, que está no vídeo número 2, dessa série que nós fizemos aqui. Como que nós provamos isso? Você lê ali o relato de Atos, capítulo 2, versículo 27 e 31, onde Pedro, no seu discurso em Pentecostes, ele fez a citação do Salmo número 16, versículo 10. No Salmo 16:10 aparece a palavra Seol ou Sheol, bem explicado no vídeo número 2. E Atos 2, 27 e 38, Pedro usou a palavra Hades no lugar de Seol, a palavra grega Hades no lugar de Seol. Portanto, Hades e Seol são termos que se equivalem em línguas diferentes, representam a sepultura comum de toda a humanidade. Seria o Hades e o Seol lugar de tormento? Evidentemente que não, ficou muito claro isso, né? Nós podemos recorrer aqui rapidamente no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, e vou mostrar isso para vocês aqui só para relembrar, né? Atos, capítulo 9, versículo 10. Olha aqui, ó. Está aqui no centro do vídeo. Onde você está vendo aqui a palavra sepultura, traduzida por sepultura, em hebraico. Inclusive essa Bíblia com a nota ao pé da página mostra que o termo hebraico ali é, olha aqui, Sheol, né? Ou simplesmente Seol, né? Então, qual é a condição daqueles que estão no Seol? Olha aqui, ó. O que as tuas mãos tiverem que fazer, que eu faça com toda a sua força, pois na sepultura, Seol ou Hades, para onde você vai, onde todos nós vamos, evidentemente, um dia, não há atividade, olha, não há nenhum tipo de atividade, não tem planejamento, não tem conhecimento e nem sabedoria. Então fica claro que o Hades é um lugar de inatividade total. Inatividade total. Portanto, Jesus Cristo jamais iria contrariar, aquilo que a Bíblia fala em outras passagens sobre a realidade do Hades e do Seol. Ele jamais poderia dizer que o Hades é um lugar de tormento, sendo que a Bíblia diz em outras partes que é um lugar de inatividade. Então fica claro que Jesus usou o Hades ali apenas em uma simbologia para tentar trazer alguma lição, né, para os ouvintes ali, mais especificamente os fariseus, que a gente vai mostrar isso para vocês. Tá bom? Então essa é a primeira base. O Hades não é um lugar de tormento, mas é um lugar de inatividade. Segundo, qual é a condição dos mortos? Esse está aqui, ó. Olha aqui, ó.
Voltando um pouquinho, versículo 5. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Se os mortos nada sabem, entendeu? Nada sabem. É impossível, portanto, que haja um diálogo, uma conversa entre mortos. É impossível. Então, nós temos aqui duas bases muito claras na Bíblia que provam o que realmente é o Hades e a condição dos mortos, que vai totalmente contra o conceito de que o Hades seria um lugar de tormento e que os mortos poderiam se comunicar após isso. Tá bom? Se você entender que o Hades é um lugar literal, mesmo assim insistir que o Hades é um lugar literal, então você tem esse problema aqui para resolver, mas terá outros também, outras questões que vamos levantar aqui. Por exemplo, se as almas descansam no seio de Abraão, o seio de Abraão também é um lugar literal? Claro que não. O seio de Abraão aqui representa morrer indo a favor de Deus. E não que as almas viajam para algum lugar, né? Em hipótese alguma, tá bom? Porque se assim fosse, né? Por exemplo, quando Abraão morreu, para onde que foi a alma dele então, né? E os patriarcas fiéis de Deus anteriores a Abraão, para onde que foram? Então, evidentemente que o seio de Abraão aqui é representativo. E o Hades também foi usado então de forma representativa e não de forma literal, tá? Outra questão que nós fazemos aqui, voltando aqui no livro de Lucas, né? Nós percebemos aqui que existe em todo o relato um diálogo entre o rico, né? O rico e Abraão, até no finalzinho do versículo 31, né? Que é interpretado de forma totalmente distorcida para as pessoas que acreditam no inferno de fogo, tá? Seria o inferno tão próximo do céu a ponto de que as pessoas mortas se comunicariam umas com as outras, se viriam umas com as outras? Seria isso possível? Evidentemente que não tem o menor sentido. Imagine você, né, que você é um servo de Deus, se isso fosse verdade, você iria para o céu e um parente muito próximo seu, um filho, um pai, uma mãe, se recusou a servir a Jeová e a Jesus Cristo. Aí você está no céu, né, no seu galardão, e do outro lado você vê o parente próximo seu sofrendo no inferno. Você se sentiria feliz por toda a eternidade vendo seu parente sofrendo do outro lado? É lógico que não. Então fica claro que Jesus aqui, ele estava apenas fazendo uma ilustração e não tentando provar uma coisa que a Bíblia realmente não ensina. Já vamos mostrar mais detalhes para vocês ainda, né? Tá? Outro detalhe interessante. Se aqui fosse literal, o rico seria mais justo que o mendigo, né? Porque o rico, ele tinha abundância e o mendigo passando necessidade, né? E a Bíblia fala que aqueles que são leais a Deus, entendeu? Eles não mendigam, né? Está no Salmo 37, 25, isso aí, né? E o outro problema que você arrumaria, se o Hades é um lugar de tormento literal, tá? Está aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Olha aqui, ó. 20, 13. Imagine que o Hades é um lugar literal de sofrimento, de castigo, tá? Aí aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, fala que a morte e o Hades devolveram os mortos, etc, tal, né? Depois a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Tá aqui, ó, finalzinho do versículo 14, tá? Foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, para aqueles que defendem a doutrina do inferno, é o derradeiro inferno. Então você teria, olha só, teria um inferno lançado em outro inferno, né? Um inferno lançado em outro inferno. E você teria um outro problema aqui para resolver. Então as pessoas que pecam, morrem no desfavor de Deus, elas passam por um tempo sofrendo, olha só, sofrendo numa espécie de inferno, e depois seriam tiradas desse inferno e ser lançadas no inferno pior ainda, né? Que Deus amoroso que faria isso? É impossível, né? Lá em Jeremias 7,31 diz que nunca passou pelo coração de Deus queimar as pessoas, né? Nunca passou. Mas aí as pessoas criaram esse conceito totalmente distorcido, tá? E para ajudar dois infernos ainda, né? As pessoas sofrem temporariamente em um, até serem tiradas de lá para serem lançadas em outro pior ainda, né? Explicamos que o lago de fogo ali no terceiro vídeo, é um termo simbólico de destruição e não de sofrimento, tá bom? Depois você pode ver o terceiro vídeo. Então esses são os problemas que você teria para resolver se acreditar
que o Hades é um lugar literal de sofrimento, conforme aparece aqui, né? Em outras Bíblias aparece a palavra inferno no lugar aqui, que em tese não está errado, né? Que representa simplesmente o lugar inferior, tá bom? Então o Hades não é um lugar de sofrimento e os mortos não podem se comunicar, até porque eles estão, né? Eles deixam de existir e entram em estado de inconsciência total, conforme nós mostramos aqui. Vamos identificar então quem são as partes aqui de maneira muito rápida. Bom, o Lázaro, bem conhecido, era uma pessoa nos dias de Jesus muito querida, era uma pessoa simples, mas que havia aceitado, né, as pérolas da verdade pregada por Jesus Cristo e se tornou ali um discípulo de Jesus naqueles dias, né? Então, ali nós encontramos, identificamos já de forma assim simples, quem o Lázaro que representa, as pessoas comuns, mas que aceitaram os ensinamentos de Jesus nos seus dias. Então, entraram no favor de Deus, por assim dizer, né? É nesse sentido aí. E o rico, quem é o rico? Fácil de identificar. Olha aqui, no versículo 14, ó. Os fariseus que amavam dinheiro, tá? Os fariseus que amavam dinheiro. Então aqui nós começamos a identificar quem que é o rico da parábola, né? Eu não vou ler aqui porque não vai caber no vídeo, mas você pode ler, por exemplo, ali, que os fariseus, eles tinham um apego, uma espécie de uma devoção muito grande com Abraão e Moisés, que aparece aqui em todo esse relato. Por exemplo, em João 8, 39 e 53, eles falam que eles tinham um pai, e esse pai era Abraão, né? Quando eles debatiam com Jesus Cristo. Em João 5, 46, 9, 28 e 29, e Atos 6, 14, eles deixam claramente que eles tinham um apego muito grande por Moisés e pela lei de Moisés. Por isso que no finalzinho do relato aqui, cita Moisés aqui, ó, que eles têm Moisés. Então eles tinham tanto Abraão como Moisés como uma referência muito grande. Eles tinham uma espécie de devoção com Abraão e Moisés, tá? Por isso que eles aparecem aqui no relato, né, conforme vocês estão vendo aqui, ó, tá bom? Agora, o que seria esse tormento? Esse tormento, ele se refere à exposição das mentiras dos fariseus, tá? Então eles foram expostos, está aqui, ó, Atos 7,54, quando aconteceu, por exemplo, o apedrejamento de Estevão. Vejam como que eles reagiram, olha aqui, ó. Eles ficaram realmente atormentados por causa da exposição de suas mentiras naqueles dias, né? Olha aqui, ó. Olha, eles ficaram furiosos, eles rangiam os dentes, né? Contra aqueles que defendiam a verdade e expunham ali as mentiras dos fariseus. Então é nesse sentido aqui que eles eram atormentados. Então aqui nós conseguimos resumir de maneira muito simples e muito clara que a parábola do rico e Lázaro, ela não pode ser entendida de forma literal. Mas Jesus usou, né, essas expressões para tentar ensinar uma lição, no caso ali especificamente para os fariseus, de que a eles se aplicavam, né, essa mudança que haveria, inclusive após a morte de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo seriam favorecidos, pessoas comuns, e exporiam as mentiras dos fariseus, causando de alguma forma ali algum tormento a todos eles, né, a ponto de perseguir e tentar matar todos os discípulos de Jesus Cristo. Assim nós encerramos essa série e ficou muito claro para todos nós aí que Deus jamais criaria um lugar onde ele atormentaria as pessoas que pecam contra ele. Um Deus de amor nunca faria isso, né? Conforme nós podemos encontrar aí nessa série de vídeos. Eu espero que você realmente tire bastante proveito disso e tenha o conceito de que para agradar a Deus, nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus e pela verdade, como diz ali em João 4, 24, né? Precisamos servir a Deus com espírito e verdade. É assim que nós precisamos fazer, e jamais defendendo uma mentira como essa da doutrina do inferno de fogo.